Hoje falarei sobre suturas estéticas. Mas, afinal, o que é uma sutura estética? E o que nós consideramos como uma sutura de excelente, boa, excelente e que nos traga uma excelente cicatrização? Alguns detalhes devem ser considerados: fio, técnica, posição da agulha. Se nós vamos trabalhar dos planos da profundidade para a superfície, obedecendo o processo de cicatrização que vimos nas aulas anteriores. Algo que é extremamente importante é considerar a profundidade da região a ser suturada ou a ser aproximada. Quanto mais profundo, maior a necessidade de realizar sutura em planos anatômicos, sempre obedecendo o processo de cicatrização, do mais profundo para o mais superficial. Nesta figura, vemos como deve ser realizada a aproximação mais profunda, considerando a aponeurose muscular. Isto, se a nossa incisão, se o nosso ferimento chegou até a aponeurose muscular sem a abertura do músculo. Dessa maneira, nós poderemos fazer um ponto simples, aponeurótico, com nó invertido ou um nó simples, como mostrado na figura. Vejam que nós pegamos aqui com a agulha a aponeurose e se pega um pouquinho do celular, um pouco do celular subcutâneo aderido a essa aponeurose. E assim nós temos então a aproximação do plano mais profundo para esta ferida, que é a face ou aponeurose muscular. Em seguida, nós vamos para o tecido celular subcutâneo e da mesma maneira nós faremos um ponto simples, que pode ter o nó invertido ou não. A sutura em planos é realizada com pontos simples e não contínuos, certo? Desta maneira, aproximamos o tecido celular subcutâneo. Por que aproximar os tecidos da profundidade para a superfície? Porque desta maneira reduziremos o conhecido espaço morto. Espaço morto é aquele espaço deixado pelo afastamento das bordas teciduais ou por ausência de enchimento dessa região e que predispõe à coleção de líquidos como seroma ou sangue, formando então o hematoma. Quando tivermos o músculo ou as fibras musculares afastadas, nós podemos aproximar esse músculo com um ponto. Um ponto de aproximação conhecido é o ponto em X, que pode ser invertido ou não, lembrando que é um ponto que ele é isquemiante, utilizado também nos casos de sangramento da musculatura. Desta maneira, aproximamos as bordas do músculo aberto. Subindo, então, depois de ter aproximado a face, a aponeurose e o tecido celular subcutâneo, chegou a hora de fazer um ponto de ancoragem com a derme. E este ponto vai permitir reduzir a tensão da cicatriz. Dependendo da maneira como a gente faz este ponto, que é chamado de ponto dérmico, certo? Nós podemos diminuir a tensão. Então, aqui ele mostra o ponto invertido com o nó para baixo, tá? E aqui também, duas maneiras de serem realizadas dependendo do grau de tensão que exista na minha ferida operatória. Qual a importância do grau de tensão? Quanto maior a tensão, maior a probabilidade deste ferimento ou destes bordos se afastarem ou de ter uma cicatriz alargada ou inestética, certo? Aqui na figura podemos ver a sutura com ancoragem ou apoio na derme. Então, nós pegamos tecido celular subcutâneo e pegamos uma partezinha da derme, não toda a derme. Onde é que está a derme? Vejam só, essa parte aqui é a pele, mais externa. A epiderme. Logo abaixo da epiderme, essa branquinha espessada é a derme. E abaixo da derme, o tecido celular subcutâneo. Nós pegamos, então, passamos a agulha pelo celular subcutâneo e pegamos um pouquinho dessa derme para dar justamente a sustentação
ao plano tecidual e ajudar a reduzir a tensão. E aqui uma outra foto mostrando, então, como ocorre a transposição, a transfixação da agulha neste plano. Vejam na foto a tensão que existe na ferida quando nós fazendo esse ponto, ainda fica, ó, uma retração e um afastamento dos bordos. Mas e daí? Parece que não deu resultado. Não, dará resultado. Nós começamos em um ponto e vamos gradativamente para os lados, né, aproximando essa ferida. E assim nós vamos reduzindo a tensão. Algo importante na realização dessa sutura é que, além de ser uma sutura com pontos simples, ou seja, não é contínua, nós temos que preservar um espaço entre um ponto e outro, que permita a vascularização da região. Se fizermos pontos muito próximos, corremos o risco de isquemia, comprometer essa região. Por quê? Porque ela já pode estar comprometida justamente pela tensão. E se nós fizermos pontos muito próximos, pode aumentar a isquemia da região e provocar necrose da pele. Por isso que é tão importante todo o cuidado com relação à realização da sutura. Nós temos, por fim, depois de termos aproximado, então, com esses pontos de ancoragem a derme e subcutâneo, a aproximação intradérmica, ou seja, da derme de um bordo com o outro bordo, para poder finalizar a sutura da pele. A sutura intradérmica, ela é uma sutura que vai indo de um lado para o outro da borda, e eu sempre digo que é como caminhar. Imaginem vocês caminhando e dando um passo à frente do outro, um passo na frente do outro. Quando a gente faz um passo na frente do outro, a gente não volta um passo atrás para continuar. A mesma coisa acontece com a sutura intradérmica. Nós temos que ir passando a agulha na derme deitada, de um lado para o outro, cuidando para não interromper e voltar, porque se nós voltarmos, essa sutura vai ficar comprometida. Então, aqui um exemplo de sutura intradérmica, finalizando a aproximação dos planos e garantindo uma cicatriz mais estética, com melhor aparência, e uma sutura denominada estética. Outro ponto importante é quanto à localização e posição da agulha. É extremamente importante que a agulha entre com esta angulação nos tecidos, para que permita uma boa coaptação. Nesta angulação, temos que considerar a profundidade. Se eu não tiver uma profundidade adequada e se eu não tiver as bordas totalmente coaptadas, eu vou ter no final uma cicatriz com retração. Então, extremo cuidado com relação às distâncias. A distância com que eu entro de um lado tem que ser a mesma distância em que eu saio do outro lado. Vejam, então, essa distância daqui com a distância daqui, que é o que mostra a figura. Do ponto A até o ponto B eu tenho uma distância, do A1 a B1 eu tenho outra. Isto vai comprometer a minha cicatrização. O ideal é que eu possa ter uma angulação que permita, então, aproximar nas mesmas distâncias de um lado e do outro, para que depois eu tenha, então, um processo de cicatrização adequado. E o ideal é que as bordas fiquem evertidas e não invertidas, como neste caso aqui. Então, uma boa angulação é aquela que entra e afasta e pega a mesma quantidade, para que no final da sutura os pontos, as bordas fiquem evertidas. Um ponto muito utilizado para a pele é o ponto de Blair-Donati. O Donati é o famoso longe, longe, perto, perto. Entramos longe e saímos longe na mesma distância. Voltamos perto da ferida e saímos perto da ferida na mesma distância e mantendo bordos evertidos. Uma outra ilustração são pontos apoiados para diminuir a tensão na ferida. Por quê? Porque o ponto de Donati ele é um ponto mais isquemiante e não é em todas as situações que nós iremos utilizar, mas nas situações de tensão da cicatriz, como por exemplo em regiões dos membros, pernas e braços, Donati cai bem.
Aqui nós temos ponto em U, corrigindo o título da figura. Este é um ponto em U, em que nós vamos fazer a aproximação do vértice de uma ferida. E nós podemos ter, eventualmente, ferimentos com vértices ou arredondamentos na extremidade que precisam ser bem coaptados. E para isto, nós fazemos um U horizontal, como este daqui, para garantir uma boa aproximação. Nessa figura, mostramos diferentes tipos de suturas contínuas na epiderme, certo? Como a sutura contínua simples, a sutura contínua em U, ou o que se chama de U horizontal, a sutura contínua, que é o ancorado, certo? E a sutura contínua mista. Tudo vai depender da localização, do local e grau de tensão para a escolha dessa sutura. Mas o importante é que ela tenha uma distância adequada e que os bordos fiquem evertidos na sua coaptação, lembrando sempre de fazer a aproximação por planos anatômicos, do mais profundo para o mais superficial, se assim a ferida o permitir. A nossa referência é o artigo de suturas, apresentado na plataforma do Classroom. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês com relação à aquisição de uma sutura mais estética possível. Lembrem, a técnica é a base para se garantir uma boa cicatrização, mas também não é a única. Nós dependemos das características do paciente e da lesão. Obrigada.